Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quando você compartilha o vídeo, você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando esclarecimento, entendimento e, por isso mesmo, consolando as dores do mundo, não é? Então, siga-nos também nas nossas redes sociais, no Instagram. E hoje nós vamos falar um tema do coração, o Evangelho no coração. Claro, sempre pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, para que as nossas reflexões sejam boas reflexões, não é? Que façam sentido para nós. Bom, vamos lá. Onde é que nós devemos guardar o Evangelho? Será que a gente deve guardá-lo na cabeça? Sim, devemos, lógico, né? Porque o Evangelho do Cristo, os ensinamentos de nosso Senhor, nos orientam um pensamento para o bem. Mas o Evangelho não pode ficar só na nossa cabeça, né? Porque quando ele está só aqui, nós corremos o perigo de queda, né? Em discussões sem sentido, infindáveis, né? Por conta da nossa intemperança mental, da nossa vaidade, do nosso orgulho, né? Que vão desvirtuando aí o ensinamento. A gente vai querendo ter só razão. Será que a gente deve colocar o evangelho nos nossos olhos? Claro, devemos. Porque é indispensável que o evangelho clareie a nossa visão, né? A nossa visão identificada com o ensinamento divino. Que a gente tenha os olhos de ver o bem em cada coisa, em cada pessoa, em cada acontecimento. Mas o evangelho não pode ficar somente nos nossos olhos, né? É muito provável que nós desçamos, né, de uma posição de companheiros, né, de divulgadores do evangelho, né, para a condição de inquisidor, de fiscal, né, até mesmo e principalmente das pessoas que estão ao nosso redor, né? Por quê? Porque é mais fácil a gente enxergar o erro do outro do que a gente enxergar a nossa própria falha, o nosso próprio engano. E quando a gente passa a enxergar somente o erro do outro e quer fazer valer o ensino do Cristo para o outro, sem valer para nós não estamos certos, né? Será que o evangelho deve se conservar nos nossos ouvidos? Com certeza. Porque é preciso que nós registremos a mensagem de bondade, de amor, de justiça, de misericórdia, que o mais alto nos reserva, porque os ensinos do Cristo são a lei do nosso Pai. Então, é preciso sim que a gente ouça a mensagem e que a gente guarde essa mensagem em todas as particularidades do nosso caminho, em todas as nossas experiências. Agora, será que precisa, só pode ficar nos nossos ouvidos exclusivamente a gente ouvir a mensagem? Não. Porque se a gente só ouve a mensagem, que é linda, belíssima, e muitas vezes a gente se convence da mensagem, nós somos, se ficar só nos ouvidos, nós ficamos suscetíveis de perder as sementeiras valiosas da fraternidade, da caridade. Né? Por quê? Nós somos invigilantes. A nossa vigilância é muito imperfeita. Então, diante de qualquer dificuldade, o só ouvir, o só se convencer do Evangelho, pode se converter em suspeita, em querela, não é? Nós devemos guardar o Evangelho nas mãos? Com certeza. Por quê?
porque as mãos significam ação, os nossos braços, as nossas mãos são instrumentos com os quais nós criaremos o mundo das nossas boas obras, na direção mais alto. É a ação que se faz. Então, olha, nós já vimos que o evangelho precisa estar aqui na cabeça, estar nos olhos, nos ouvidos e nas nossas mãos. E nos nossos pés? Será que o evangelho precisa estar nos nossos pés? Será? Sim, nós devemos respeitar o evangelho também na nossa caminhada. Por quê? Porque devemos caminhar corretamente para o bem, né? Estabelecer o caminho reto, a reta diretriz, que é imperativo da lei de amor do nosso Pai. Mas olha, principalmente e antes de tudo, é preciso situar o evangelho em nosso coração, na nossa intimidade, para que o ensino de Jesus que nós ouvimos, que está aqui na nossa cabeça, que está nos nossos olhos, nas nossas mãos, nos nossos pés, para que o ensino de Jesus, que é aplicado em nós mesmos, possa brilhar, possa resplandecer, tanto através da nossa mente, como do nosso olhar, como da nossa audição, das nossas mãos e dos nossos pés, para que nós não sejamos aprendizes deficitários, fragmentários. Nós não podemos subestimar o serviço a fazer com Cristo. Então, não pode ser só na mente, só nos olhos, só no ouvido, só nas mãos, só nos pés. Tem que estar principalmente em nosso coração, porque quando o evangelho, hoje eu tenho uma companhia, gente, porque quando o evangelho palpita em nosso coração, quando ele está no imo da nossa alma, o evangelho renova a nossa vida, nos renova por dentro, brilha dentro de nós, né? Como uma estrela abençoada, uma estrela de luz, de compreensão, de misericórdia. Os raios divinos do evangelho apagam a malícia no nosso olhar, santificam a nossa audição, né? Sublimam os nossos impulsos. Quer descer? Sublimam os nossos impulsos, as nossas intenções, os nossos motivos, elevam os nossos sentimentos para o céu, para o mais alto, para o bem, para o amor, para a alegria. E assim, nós vamos projetando simultaneamente na Terra, cada um de nós, através dos nossos passos, as obras do amor, da fraternidade, da sabedoria, obras genuínas, não ilusórias. Quando nós formos realmente discípulos do Senhor, vivenciando o seu evangelho, trazendo ele no imo da nossa alma, nós teremos realmente a oportunidade de fixar o bem em nós mesmos e no mundo. Porque senão nós ficamos olhando só os defeitos do outro. Ficamos guardando esse sentimento de maledicência, de tristeza, de raiva, de rebeldia. Então, não vamos guardar, não vamos salientar os males dos outros. Vamos nos manter tranquilamente no serviço da caridade, no serviço da fraternidade, no serviço da luz, a bem de toda criatura. E aí sim, nós traremos e teremos colocado em nosso coração o testamento redentor do Cristo, vivendo realmente
na condição de espalhadores de fraternidade, de caridade, de esperança, de amor, não é? Assim, gente, nós seremos lâmpadas abençoadas, lâmpadas acesas, que nenhuma sombra vai alcançar. Então é imprescindível trazermos a boa nova em todos os nossos momentos, em cada respiração, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas aspirações, nas nossas potencialidades, nas nossas atividades, né? Porque o impositivo da lição do Cristo, de Jesus, nosso mestre, quando está dentro de nós, abraçando os nossos sentimentos, para que a gente esteja, em primeiro lugar, ligados a Deus e a Jesus, o nosso eu egoísta, orgulhoso, né, será deixado de lado. Porque o nosso coração estará banhado dos ensinamentos do Cristo e as nossas mãos estarão operosas no seu trabalho, né? Vamos nos lembrar das palavras, né? Onde guardamos o nosso coração, aí se encontra o tesouro da nossa vida. Evangelho no coração, como diz Emmanuel, é, portanto, a plenitude do Cristo em nós. Então, gente, o Evangelho precisa estar em nosso coração, em nossa mente, em nossos olhos, nos nossos ouvidos, nas nossas mãos e nos nossos pés. O Evangelho precisa permear a nossa vida. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima. Tchau.